Por que tantos idosos não chegam aos 90 anos? E o que os idosos longevos fazem de diferente? Você já parou para pensar por que chegar aos 90 anos já é considerado uma grande conquista? E por que viver bem com autonomia, lucidez e alegria depois dos 80 parece quase impossível para a maioria das pessoas? Se você olhar os números, vai perceber que poucas pessoas chegam aos 90 e menos ainda chegam aos 100, com a mente clara, o corpo ativo e o coração cheio de vida. A pergunta é: por que algumas pessoas envelhecem rápido, enquanto outras parecem manter a vitalidade por décadas a mais? Hoje, eu quero te mostrar as 4 principais razões pelas quais muitos idosos começam a declinar após os 80 anos. E também os 4 pilares que ajudam algumas pessoas a quebrar esse padrão e viver mais e melhor. E não estamos falando de genética ou de sorte. Estou falando de escolhas diárias, simples e possíveis. O envelhecimento saudável não acontece por acaso. Ele é construído todos os dias, nos pequenos hábitos, nos vínculos, na forma como a pessoa se movimenta, se alimenta e se sente parte da vida. Quando esses pilares começam a ruir, o corpo e a mente acompanham. Vamos então ao primeiro ponto, e talvez o mais importante de todos. Uma das maiores razões do declínio após os 80 anos não é física, é emocional e existencial. Sim, a perda do senso de propósito. Pessoas que acordam todos os dias com algo pelo qual esperar, mesmo que pequeno. Essas pessoas tendem a permanecer mais lúcidas, mais ativas e resilientes. Esse propósito não precisa ser grandioso. Pode ser cuidar de um jardim, ajudar alguém, cuidar de um animal, orientar um vizinho ou até participar de um projeto simples ou até grandioso. O problema começa quando essas razões para sair da cama desaparecem. Os amigos se vão, os filhos seguem suas vidas e as rotinas se perdem. Quando a pessoa sente que não faz mais diferença, o corpo começa a desistir junto. Estudos mostram que idosos com propósito claro vivem mais, adoecem menos e se recuperam melhor de perdas e desafios. Sentir-se necessário mantém a vida acesa por dentro. A segunda grande razão do declínio após os 80 anos é o isolamento social. Com o passar dos anos, os círculos diminuem, os amigos falecem, os vizinhos se mudam, a família mora longe. E isso acontece aos poucos, quase sem perceber. A solidão não é apenas uma tristeza, ela afeta diretamente o sistema imunológico, a memória, o humor e a expectativa de vida. Pesquisas mostram que o isolamento social pode ser tão prejudicial quanto fumar ou ter doenças crônicas não tratadas. Pessoas que se mantêm conectadas, mesmo com conversas simples, encontros semanais ou grupos comunitários, tendem a viver mais e melhor. Conexão humana é remédio.
Um café, uma caminhada, uma conversa. Esses pequenos vínculos mantêm a mente viva e o coração aquecido. O terceiro fator é a perda gradual da mobilidade. Ela raramente acontece de forma brusca. Começa com rigidez, com lentidão, medo de cair e insegurança ao andar. E o perigo está aqui. Quando a pessoa se move, menos ela se sente capaz. Quanto menos a pessoa se move, menos ela se sente capaz e mais ela evita as coisas da vida. Com isso surge a perda de força, piora do equilíbrio, dependência, medo e isolamento. Mover o corpo não é apenas exercício físico, é manter autonomia, confiança e dignidade. A boa notícia é que nunca é tarde para se movimentar. Alongamentos, caminhadas leves, hidroginástica e yoga adaptada, tai chi. Qualquer movimento feito com constância protege o corpo e a mente. Movimento é vida em ação. E o quarto ponto é frequentemente ignorado: alimentação e hidratação adequadas. Com a idade, o apetite diminui, o paladar muda e muitas pessoas passam a comer pouco ou mal. O problema é que o corpo idoso precisa ainda mais de nutrientes, especialmente proteínas, fibras, vitaminas e minerais. A perda de massa muscular, chamada sarcopenia, acelera após os 70 e aumenta o risco de quedas e doenças e dependências. Além disso, a sensação de sede diminui e a desidratação se torna comum, causando confusão mental, tonturas e fraqueza. Água, chás, caldos, refeições simples e nutritivas fazem uma diferença enorme. O corpo precisa de combustível para continuar vivo e forte. Envelhecer bem não é sobre negar a idade, é sobre cuidar da vida que ainda existe em você. Propósito, conexões, movimento e nutrição. Estes 4 pilares não exigem perfeição, apenas presença e intenção focada. Não importa se você tem 60, 70, 80 ou mais. Sempre é tempo de escolher melhor, de se cuidar mais e viver com mais sentido de vida. Porque envelhecer não é desistir, é encontrar novas razões para continuar. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, salve, compartilhe com alguém que você ama, pois pequenas informações também salvam vidas.